Bárbara, sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos e represento o Felipe Martins no caso que envolve o registro falso de entrada no sistema migratório norte-americano. Nessa quarta-feira, vou participar de uma audiência convocada pelo juiz federal Gregory Presnell, ao lado do colega Raul Torrão, que também atua no caso junto comigo. A audiência tem como objetivo discutir os aspectos processuais e as implicações do caso, além de eventualmente avaliar uma proposta de conciliação por parte do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e do CBP, que é a agência responsável pelo controle de fronteiras nos Estados Unidos. O que está em jogo aqui vai muito além de uma simples correção documental. Essa correção já foi feita em julho do ano passado, após demonstrarmos as inconsistências dos dados e apresentarmos provas abundantes e contundentes de que a viagem do Felipe aos Estados Unidos jamais aconteceu. O que buscamos agora é a clareza sobre quando, como e por quem esse registro foi criado e inserido no sistema. É importante destacar que a Procuradoria norte-americana já tentou por 2 vezes encerrar esse processo. Mas nós, da defesa do Felipe, não pretendemos recuar até que todas as perguntas sejam devidamente respondidas. Isso porque há muitos detalhes curiosos e estranhos nesse caso e todos eles precisam ser esclarecidos e explicados. Por exemplo, na primeira tentativa da Procuradoria de encerrar o caso, foi-nos apresentado o seguinte documento. Vejam, esse documento mostra que o registro foi preservado, mesmo após a correção. Então sabemos que ele existe e que nenhum log ou metadado foi apagado, mas alguns dados cruciais foram ocultados por tarjas, inclusive aqueles que mostram quem foi o agente responsável e qual foi a data de criação do documento. Para que vocês entendam melhor por que precisamos dessas informações, eu vou voltar um pouco no tempo. Em abril de 2024, quando o Felipe estava preso e eu fui procurada para assumir o caso nos Estados Unidos, a minha primeira ação foi de solicitar o documento que de fato poderia esclarecer qual foi a última entrada dele nos Estados Unidos, o chamado I-94, que é emitido pelo CBP no momento que o viajante ingressa nos Estados Unidos. Naquele momento, o Felipe tinha sido preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes sob a alegação de que ele teria viajado nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. Os advogados dele no Brasil apresentaram provas de que essa viagem nunca havia ocorrido, incluindo passagens de voos domésticos que demonstram sua permanência em território nacional naquela data. Em março, a própria Procuradoria-Geral da República pediu a sua soltura, reconhecendo que não havia nenhuma evidência de que ele tivesse deixado o país. Mas ao invés de soltá-lo, o ministro determinou novas diligências pela Polícia Federal. Foi então que surgiu o chamado Travel History, um documento informal e sem validade jurídica que foi usado pela Polícia Federal para alegar que o Felipe teria entrado nos Estados Unidos. Mas o Travel History, repito, não tem valor legal para atestar a entrada de um estrangeiro no país. Seu uso para fins legais, inclusive, é proibido pelo próprio Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. O documento válido para esse fim é o I-94. O I-94, como eu já expliquei, ele é emitido pelo CBP no momento de entrada do viajante para os Estados Unidos, registrando oficialmente a sua admissão no país. No caso, o CBP do porto de entrada, que seria Orlando, seria o responsável, então, pela emissão. Solicitei naquela data o I-94 ao CBP de Orlando, que seria o suposto local de entrada do Felipe. A resposta oficial que recebi por escrito no início de abril de 2024 foi clara. Não havia qualquer registro de entrada do Felipe em dezembro de 2022. A última entrada registrada era em setembro de 2022 por Nova York, compatível com a participação do Felipe na Assembleia Geral da ONU. Essa ausência de registro foi inclusive amplamente divulgada pela imprensa brasileira na época. No entanto, cerca de 15 dias depois, fomos em Nova York para solicitar o I-94 emitido por lá, para confirmar a entrada em setembro de 2022. E fomos surpreendidos com a informação de que então constava uma entrada por Orlando. Para explicar, o I-94, ele atesta a última entrada. O que poderia então ter mudado nesse curto intervalo de tempo? Retornamos então ao CBP de Orlando, foi quando tivemos acesso a um novo I-94, que não existia na nossa consulta anterior e que apresentava 3 erros graves. O primeiro deles, o nome do Felipe estava grafado incorretamente. Estava Felipe com E e não com I,
como deveria ser. O segundo deles é que tinha uma classe de vistos diferente da utilizada por ele. Na época, o Felipe possuía apenas o visto G, mas o sistema apresentava um visto de classe A2, o que estava incorreto. E o mais grave, número 3. O número do passaporte no I-94 pertencia a um passaporte que havia sido perdido e cancelado quase 2 anos antes da suposta viagem. Fato que é comprovado, inclusive, por boletim de ocorrência. Após árduos processos de diligências internas junto ao Departamento de Segurança Interna, que é o responsável pelo CBP, conseguimos remover esse registro. Contudo, mesmo após conseguirmos a correção, as dúvidas permanecem. Quem criou esse registro de entrada? Quando exatamente ele foi inserido no sistema? E ainda, porque ele só apareceu dias após o CBP confirmar por 2 vezes que a última entrada do Felipe havia acontecido em setembro de 2022. Nós tentamos obter as respostas para essas perguntas pelas vias administrativas, por meio do FOIA, Freedom of Information Act, uma lei que permite o acesso às informações e dados do governo federal e que funciona similar à Lei de Acesso à Informação no Brasil, mas não obtivemos êxito. É por isso que agora estamos buscando respostas na via judicial. Esse caso não trata apenas de um documento, ele trata da integridade dos sistemas públicos, da confiança no sistema migratório americano, da responsabilidade das instituições e autoridades envolvidas. E para o Felipe, trata-se de lançar à luz sobre as reais circunstâncias da sua prisão. Uma prisão injusta que durou mais de 6 meses e que causou prejuízos pessoais, profissionais e familiares enormes para o meu cliente. Seguiremos firmes até que tudo isso seja esclarecido. Fico à disposição em caso de dúvidas. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Portal 22. Juntos somos mais fortes.